Meus amigos, se o Santos não ligar o sinal de alerta, ele corre sim risco de não voltar para a Série A. E não é um alarde, não é um exagero, é um fato que eu tô falando. Quem acompanha os jogos do Santos, quem olha o Santos jogar, principalmente no primeiro tempo, sabe muito bem o que eu tô falando. A primeira coisa que a gente precisa anotar é a situação do Santos na segunda divisão. Não diria que era para o Santos estar passando carro em todo mundo, mas você pega minimamente o elenco que o Santos preparou para essa Série B, é um time de Série A jogando a segunda divisão. Você pega jogadores experientes como o Gil, você pega o próprio João Paulo, que já salvou o Santos em várias outras situações, você pega o Juliano, você pega o Schmidt, você pega o Pituca, você pega o Otero, o William Bigode, multicampeão com o Palmeiras, enfim. Plantel, elenco, não falta para o Santos. Ele tem o melhor elenco da segunda divisão, tem jogadores de sobra para isso. Então, o mínimo que o Santos deveria estar atuando e fazendo era uma competitividade muito maior. Era um grau de dificuldade imposto para o adversário muito maior do que se imaginava. Ou seja, o Santos está jogando muito abaixo do que ele pode. Isso é um fato, tá? Então, você ficar em terceiro e você ter 3 derrotas após 8 jogos é uma situação, sim, complicada. Eu diria que era para o Santos estar ganhando todos os jogos, mas não passando o carro, entende? Eu até consigo reconsiderar a derrota para o América, porque você pega, eram 2 times de primeira divisão, o América ele está acostumado a ganhar do Santos no Horto, ok, mas você pega o desempenho contra os outros times, tá? Contra o Amazonas, uma vergonha, contra o Paysandu, uma vergonha, contra o Avaí já foi preocupante. Então, assim, mesmo você tendo vitórias do Santos, você já tinha indícios de que o time não iria bem, principalmente na primeira etapa. E aí que eu vejo muita gente usar como justificativa é que os times pequenos, né, os times menores, eles dificultam muito para o Santos. E você queria o quê? O Santos ele é um grande atrativo da segunda divisão, tá? Quando você pega times que não têm tanta visibilidade assim, como por exemplo o Brusque, como o próprio Amazonas, você vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque você é o maior atrativo da segunda divisão. Diferente dos outros anos, o Santos é o único time grande, gigante, que está na segunda divisão. Você não tem um protagonismo para poder dividir, né? Como outros anos teve, por exemplo, o Vasco, teve o Grêmio. Você não tem. Então o Santos ele é o time a ser batido. E pela campanha que ele fez no Campeonato Paulista, é óbvio que os times menores eles iriam se doar. Então eu encaro isso até como um grande respeito. Por quê? Porque se as equipes estão se doando muito contra você, significa que eles estão te respeitando e botando você num patamar de favorito. Isso é um fato. Se eles estivessem facilitando, aí seria uma preocupação. Porque eles não estão respeitando tanto assim. Mas a seriedade que eles estão levando fazem isso fazer diferente. E aí você vê como é que os times eles se comportam contra o Santos. Quando você vê os primeiros tempos, você vê uma marcação muito forte dos times na saída de bola do Santos. Por quê? Porque o Santos ele tem muita qualidade para poder sair. O Carille ele faz um esquema, muitas vezes, com saída de 3, onde o Schmidt ou às vezes o Pituca baixam para poder fazer a saída de bola, ou algumas vezes até o Joaquim faz. Tudo bem que o Joaquim não é especialista nisso, mas você tem volante de qualidade para poder fazer essa saída de bola, e a maioria das vezes o Schmidt vem. E aí você tem um meio campo com muita qualidade. Você está falando de Pituca, Schmidt e Juliano. Quando eles fazem essa conexão, eles passam a primeira linha de marcação, e você pega o ataque do Santos para poder ter mano a mano ali com os jogadores da defesa, você tem uma situação. Mas o que os adversários fazem? Eles abafam. Por quê? Porque eles sabem que o Santos ele tem uma boa saída de bola e ele pode oferecer dificuldades se ele passar a sua linha. Então, muitas vezes o que acontece? O volante não consegue sair, volta a bola para o João Paulo dispara. O Joaquim também dispara. Então, você tem uma coisa que força o Santos a dar uma ligação direta, né? Um chute para o alto, para tentar pegar o Furt quando ele estiver bom, tentar pegar no pivô, você pegar o William Bigode ou o Morelos ali para poder ganhar da zaga, e isso não acontece, tá? E aí você força o Santos a errar na sua saída. Ao contrário, o Santos ele não consegue fazer uma boa marcação. Ele baixa a sua linha. Se você vê, sempre o Juliano vai tentar dar combate junto com o atacante. Então você tem o Juliano, muitas vezes o William tentando fazer aquela pressão, que é uma pressão assim que não funciona, tá? Então você tem uma facilidade dos adversários saírem da primeira linha de marcação do Santos. E aí um outro problema também que une a isso é uma marcação frouxa. Por quê? Porque o Santos ele é um time que tem uma idade de jogadores já considerável, tá? Mas aí você vê que tem uma lentidão para poder fazer essa marcação.
Normalmente as equipes elas estão levando vantagem quando elas dão um toque de primeira ou um toque muito rápido. O Santos ele demora para dar o bote. Agora, quando a equipe adversária demora para conseguir tocar a bola, o Santos consegue roubar, consegue ter superioridade numérica, como aconteceu contra o Brusque. Só que a maioria das vezes isso não está acontecendo. E principalmente no primeiro tempo, as equipes elas sabem que o Santos ele tem uma séria dificuldade de reverter placar. Normalmente, quando o Santos sai atrás do placar, a derrota não acerta. Porque o Santos só virou um jogo nesse ano, que foi contra a Inter de Limeira lá no Campeonato Paulista. De resto, todas as vezes que o Santos saiu atrás do placar, ele não conseguiu reverter. Então as equipes sabem, se ela marcar muito bem, se ela fazer o gol primeiro, o Santos não tem capacidade, entre aspas, de reação. E aí eles marcam muito bem. O Santos, com uma marcação muito frouxa, não consegue pegar, o que faz com que as equipes toquem cada vez mais rápido, tentam arriscar de fora da área. E aí o Santos começa a ficar um pouco atordoado. E isso vai no desenrolar da partida. Muito atrelado a isso também está na impossibilidade do Carille contar com jogadores completos, né? Com um elenco completo a sua mão. Muito por conta de problemas físicos. Você já tem o Pedrinho fora, já tem o Furt fora, o Guilherme fora. E principalmente, contratação como Patrick. E aí a gente precisa analisar. O Patrick não é de hoje que ele vem apresentando problemas físicos, né? Você olha para ele, infelizmente, você vê que o Patrick ele não está em condições de jogo. E se o Patrick não está em condições de jogo, cabe a ele e ao preparador físico do Santos recuperá-lo para ele poder ter condições de dar opção para o Carille. Só que isso não vem acontecendo, e isso é um histórico que é desde internacional, tá? Apesar dele estar muito bem no internacional, o Patrick já tinha problemas como isso. Atlético Mineiro ele quase não jogou por conta disso, porque ele era muito habilidoso. E no São Paulo também, óbvio que teve uma relação que não foi tão boa ali com o Rogério Ceni. Porém, você está falando de um jogador que tem habilidade. Você está falando de um jogador que tem qualidade. Ele poderia reforçar muito bem o setor do Santos, principalmente agora que o Guilherme está fora. E você não pode contar com ele. Cabe a nós perguntarmos para a diretoria do Santos por que a contratação. Eu não estou duvidando da capacidade técnica do Patrick de jeito nenhum. Mas você precisa perguntar por que o contrata um jogador que não está em condições de jogo, claramente. É para poder recuperá-lo, é para poder apostar no futuro, aí precisa ser transparente com a torcida. Não deixar chegarem especulações, porque senão isso arranha muito mais a imagem do jogador, desgasta ele com a torcida, uma coisa desnecessária. Então precisa dessa transparência, unido a outros problemas de lesões que o Santos também está tendo. E agora já o João Paulo. Então, assim, a preparação física do Santos é um ponto para poder bater também. Porque contando com os 11 jogadores, a gente poderia, né, ter um cenário. Não contando, já dificulta ainda mais. E aí você tem também o problema no ataque. O Santos ele tem um sério problema dos atacantes não conseguirem ser tão efetivos assim. Eu vejo o Patati ele tendo uma progressão, eu vejo ele tentando, mas infelizmente quando você pega para ver a eficiência, ele peca um pouco na finalização. Você tem um Otero que consegue ter uma boa batida de fora da área, mas ele costura um pouco por dentro, ele não é tão velocista assim. Ele dá outras opções, ele teria um pouco de variação tática que poderia fazer em relação a ele, mas na posição que o Otero joga, tinha um jogador que estava muito bem no ano, que era o Guilherme. E aí, não tendo o Guilherme, que é esse jogador que consegue ter um contra um muito forte, que consegue dar opção de profundidade, você perde, né, muito nesse setor. E aí você tinha um cara também que poderia chegar, poderia fazer o pivô, cabecear, ser aquele centroavante de área, que era o Furt. Furt era o melhor atacante, assim, dos 9 que o Santos ele tinha, né, camisa 9. Ele foi muito bem no Campeonato Paulista, ele foi muito bem no início da Série B, e aí ele se machuca, não deu tanta opção. E aí o Santos passa a jogar com atacantes móveis, como por exemplo o William Bigode, como o Morelos, que já é outro problema também em relação, principalmente à parte física. Então você tem questionamentos a serem feitos, você tem problemas a serem mostrados. E agora a sequência mostra que o Santos também vai ter caminhos difíceis, como por exemplo o Novo Horizontino, que é um adversário muito difícil historicamente para o Santos. Principalmente o Santos consegue vencer do Novo Horizontino. Então, o que eu quero dizer é, se o Santos não ligar o sinal de alerta, se o Santos não encarar com a devida seriedade, como ele fez no Campeonato Paulista, ele vai ter dificuldades, porque os adversários não vão facilitar.
E aí, começando a perder, o time começa a perder um pouco de confiança, coisa que não pode acontecer. Você começa a ver que o time pode ter problemas. E pode sim, no longo prazo, botar em risco a sua volta à primeira divisão. Não é o que a gente torce, isso é um fato. Mas mostra que a Série B não é um campeonato amador. Não é um campeonato que você pode falar, olha, já entrei, já ganhei, já era. É um campeonato que tem que ter fome. Vários técnicos falam isso, vários jogadores falam isso. Tem que ter concentração, tem que ter garra, tem que ter fome, porque senão ninguém vai facilitar. E aí você pode cair do cavalo. O Santos precisa ligar o sinal de alerta para ontem.